Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E o assunto é esse aí, ó, o Leviatã parte 2. O Leviatã é uma discussão muito longa, certo? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui. Bom, antes de começar, estou fazendo a divulgação do curso do mês, a preparação de carnes desidratadas para snacks, tipo jerky, como beef jerky, certo? Você pode também fazer com peru, você pode fazer com outras coisas, mas aqui eu mostro a parte teórica de forma geral, mas na prática eu estou fazendo o jerky aqui, né, de carne de boi. E tem duas formas de fazer, tem com carne moída e também tem com as fatias finas, as duas estão no curso. E também tem a questão de você colocar um sabor extra, fazendo o que? A defumação da carne, certo? Pois bem. E esse curso aqui está junto com os outros cursos na área de membros, onde tem todos os cursos do canal, todos os cursos antigos, inclusive. Então aqui vários cursos, tem esses, mais este, faltou colocar o do jerky, do beef jerky aqui, certo? Pois bem, a área de membros custa $7 por mês. Ela vai até o dia, vai estar aberto para todo mundo entrar até o dia 31 de dezembro. Depois do dia 31 de dezembro, quem tiver lá dentro pode continuar tranquilo, vai continuar os mesmos $7. Todo mês tem um curso novo para quem está lá e tem os cursos antigos também. Mas a partir do dia 31 de dezembro está fechada, vai ser fechada para novos inscritos, certo? Então vai ficar só os antigos lá dentro. Pois bem. E dito isso, lembre-se, link abaixo da área de membros é uma boa oportunidade para as pessoas que gostam de assistir os cursos do canal e acompanhar o curso do canal. Tem alguns cursos aqui, ó, que são bem caros. Por exemplo, este curso aqui, ó, Aprenda a Criar Curso Online, né? É muito mais caro do que $7 ou do que $70, né? Mas tá tudo aqui dentro da área de membros. Só que isso aqui só é válido até o dia 31 de dezembro de 2021. No dia 1º de janeiro do ano que vem, tipo, a área de membros vai estar fechada para novas inscrições. Quem tá lá dentro fica, certo? Porque eu vou colocar, vou abrir para afiliados para estar comercializando os cursos. E aí, bom, eu não posso concorrer com os afiliados, certo? Então, não é certo, não é justo. Então, vai ser uma forma diferente de fazer comercialização do curso. E assim eu não perturbo muito vocês aqui, porque todo dia eu falo isso aqui, mas só vou ficar atormentando vocês até o dia 31 de dezembro. Depois a gente reduz isso tudo, ok? Pois bem, então continuando aqui. Vamos lá, o Leviatã. De acordo com David e Margaret Leeming, os mitos da criação egípcia são relativamente constantes e a mesma história dividida por diferentes alegorias, né? Isso inclui a fonte de todas as coisas, as águas primitivas e sua presença caótica. O mito da criação celta lembra a Terra sendo formada a partir das águas primitivas do caos, assim como as tradições védicas relatam a criação desde o oceano agitado. Ok, se você for ver, pessoal, todos esses mitos levam a conclusões muito parecidas. E a gente tem uma tendência natural do ser humano, uma coisa do nosso cérebro, de entender o seguinte: não, todos estão falando o mesmo relato e, portanto, essas histórias vêm da mesma origem e, na verdade, vêm do Criador e tudo mais. E aí o que acontece? Quando você vai ver que eles vão colocando outros nomes, outras coisas. Qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte. Vamos lá, eu entendo disso bem por causa da questão das universidades. Como é que funcionam as universidades? As universidades são o seguinte: você tem um grupo de pessoas dentro das universidades que são assim, extremamente inteligentes mesmo. Tem pessoas assim, que são brilhantes, ok? Mas esse número de pessoas brilhantes, lá, professores brilhantes, não é 5%, ok? Não é 5%, é um número pequeno. E aí o que acontece? Essas pessoas, quando você vai conversar com elas, você vai ter um projeto com elas, etc e tal, você vê, os caras são brilhantes, ponto. Só que o que acontece? Os outros 95% do pessoal da universidade, tipo assim, como eu posso dizer assim uma palavra gentil? Vamos dizer assim, eles são meio fraquinhos, ok? Vamos ser gentis aqui, né? Então, eles são um pouco fracos. Então, o que acontece? A universidade, o que é que ela faz? Você chama os caras brilhantes de professor e, de repente, você inclui mais 95% de pessoas que, tipo assim, não são brilhantes. E quando você chama o cara que é um tapado de professor, todo mundo vai pensar, não, aquele cara fala tá certo. E embora você vê que muitas coisas que saem da universidade hoje são lixo. Mas por que a gente, em tese, acredita quando a gente vê no jornal um professor falando algo, a gente fala assim, nossa, deve ser mesmo. Por quê? Por causa daqueles 5%.
pessoal faz o sequestro, tá? Da capacidade de pessoas brilhantes, certo? Então o que acontece? Você tem um cara lá, por exemplo, que você quer que ele vá divulgar políticas públicas e coisas do tipo, e você vê que o cara, tipo assim, tem umas ideias perturbadas, doidão, certo? Não é nem de longe um gênio, nem de longe. Você olha assim e fala, que coisa. Aí o que o cara faz? Como é que você vai convencer o público? Fácil, pega esse cara lá, enche as universidades desses caras, certo? E por causa do mérito de alguns, como o professor Kerise, certo? Que já morreu, inclusive, pega o mérito de um cara desses aí e você está distribuindo, você está nivelando todo mundo, você está rebaixando os caras que são brilhantes, que são uma minoria, e você está aumentando o nível, em tese, que as pessoas veem de pessoas que, tipo assim, né, deixam muito a desejar. Então o que acontece? É um sequestro de algo que, tipo assim, deveria ser bom, certo? E é por isso que eu não gosto de nomenclaturas, tipo assim, professor. Porque professor, realmente, assim, é uma coisa às vezes complicada. Porque você chama um cara de professor, quando você chama o outro, você pensa que o outro é tão inteligente quanto aquele, e assim vai, né? Então, assim, cada um tem que ser avaliado individualmente, com parecer individual. Não dá pra categorizar as pessoas. Quando você categoriza as pessoas, você rebaixa alguns e aumenta quem não deveria estar aumentando, certo? E aqui acontece a mesma coisa. Os antigos, muitas histórias que vieram de demônios, inclusive, você vê lá o demônio dizendo assim, foi o demônio XPTO que matou o Leviatã, a fêmea do Leviatã. Não foi. Quem fez isso foi o Criador. Mas o que eles fazem? Eles tentam capturar para eles uma história que é verdadeira, mas falam, não, fui eu que fiz. Tipo assim, tá errado, certo? Então, assim, é uma coisa desse tipo, é um nivelamento errado. É isso que acontece em muitas religiões. Afonso, mas como é que você sabe disso? Isso é uma boa pergunta. Muitas pessoas, elas fazem perguntas desse tipo. Afonso, como você sabe que o que você acredita é a verdade? Aí é complicado. Por quê? Porque eu consigo explicar isso para os meus filhos. Eu consigo pegar uma série de histórias que aconteceram comigo, quando eu ainda não acreditava, etc, no que eu acredito hoje, e depois quando eu fui mudando a minha mente, quando eu fui percebendo a verdade. Eu posso ficar aqui um ano contando história. Eu posso fazer uma fogueira de noite e ficar contando história, e aí eles vão chegar à conclusão, pera um pouquinho, o que meu pai vivenciou é real, certo? Porque olha, tinha isso, tinha essa medida, tinha isso aqui, e de repente, olha só, quando ele percebe que algo ali era uma verdade importante, o que acontece? Houve uma mudança, né? Agora, eu não consigo explicar para vocês aqui, não dá. É por isso que você tem sempre o patriarca passando de geração em geração as histórias e tudo mais, certo? Então é isso. Inclusive as histórias, elas são importantes. Passar a história é uma forma assim muito relevante de passar conhecimento de uma geração para outra, ok? Presta atenção nisso, vou repetir. Contar as histórias que você viveu, que você experimentou, é algo muito importante para passar conhecimento de uma geração para outra. É algo muito importante para você ter uma boa conversa. É algo muito importante para várias coisas, ok? E nesse mês de dezembro, até o final do mês, eu estou terminando já um curso. Eu espero que vai ser esse curso desse mês de dezembro, não tenho certeza. Mas o curso vai ser sobre a questão que o pessoal chama muito de storytelling. Como contar a história, como você vai passar informação para frente. E não só de uma geração para outra, certo? Como você vai formatar a sua experiência de vida para transmitir para outro sem as pessoas dormir. Tipo assim, você vai lá, conta coisas que você não quer, não deveria da história, de repente você vai ver, tá todo mundo dormindo. Tipo assim, não, você tem que contar corretamente, certo? Então isso tudo aí tem uma arte que chama storytelling, que é contar histórias. E a gente vai falar sobre isso provavelmente no curso do mês de dezembro agora, 2021, certo? E como isso dá para usar, inclusive, quando você vai fazer uma parceria comercial, para você mostrar exatamente qual é o seu currículo. Você mostra o seu currículo não através de um papel, muitas vezes. Você mostra o seu currículo através de histórias que demonstrem quem é você, o que você pensa, ok? Pois bem, continuando aqui, vamos lá. Olha só, variantes chinesas do Xuxing. Ok, tem uns nomes chineses que assim são muito interessantes, né? Eu acho que se eu morasse na China, eu não ia conseguir ficar o dia inteiro sem dar umas risadas, porque assim, desculpa pessoal, mas é muito diferente da nossa língua, né? Xuxing. Bom, contam que
o Deus, eu tô colocando Deus aqui, eu não troquei para Criador, Yahweh, nada do tipo, porque eu não quero misturar nesse caso aqui, porque eu não sei que Deus eles estão falando, não sei, né? Então vamos deixar assim. Mas continua aqui, ó. Contam que Deus comissionou emissários à terra que foi coberta com água, mas foram resistidos por dragões, por meio dos quais Deus enviou Iu para derrotar o dragão. Jonathan Evans observa que os dragões da criação, egípcios, indianos, chineses e mesopotâmios, representam as águas destrutivas do caos, o inimigo dos deuses da criação e da ordem. As águas caóticas do Gênesis são uma constante em quase todas as mitologias e culturas ao redor do mundo no que diz respeito à criação. Pois bem, então tá aqui um grande dragão. Na verdade, se a gente estiver falando do Leviatã, a gente está falando de um ser com mais de 1000 quilômetros de comprimento. É o nível do negócio. E assim, o Leviatã, fosse porque a gente não vê um ser desse tamanho aí, é quase o tamanho de um país. É 1400 quilômetros de comprimento, 1500 quilômetros, né? É bem grande e ele tem a pele impenetrável, né? Ele é bem grande, ele é uma coisa muito grande. Em todos os contos e tudo mais, ele é muito grande. Por que a gente não vê ele? Porque provavelmente o que eu tô entendendo, o que eu entendo ele tá numa parte que a gente vai discutir da Terra, é uma parte que está congelada, certo? É uma parte assim que não estava congelada, hoje está congelada. Pois bem, então continuando aqui, olha só, o Satapatha Brahmana declara que no início havia apenas escuridão e água, enquanto o Rig Veda evoca um grande dragão chamado Ai, ou Virta, ou Veritra, que estrangula 7 grandes rios, uma história que se repete em todos os Vedas. Veritra foi o dragão primogênito, dragão das profundezas, conhecido também como Aibudinunyan, em vários outros hinos védicos. Este dragão foi morto por Indra, por esmagar a cabeça de Veritra, assim como Deus fez em Gênesis. Eu estou colocando aqui a linguagem que ele está usando no livro, ok? Indra matou o dragão com a aprovação celestial de seu feito, em uma montanha, com raios celestes de trovão e relâmpagos, que quebrou Veritra em pedaços. Então tá aí uma imagem desses negócios aí. Para deixar o negócio mais esquisito ainda, você vê aqui, parece que é um elefante voador, hein? O pessoal veio falar que a Bíblia tem coisa que é difícil de entender. Mas os mesmos caras que dizem que a Bíblia é uma coisa difícil de entender, não vê mal nenhum colocar uma imagem de um desses deuses loucos aí na frente do CERN, né? Vai nessa. Olha só, tá aqui o elefante voador indiano. Pois bem, continuando. Com as lendas do Oriente Próximo, as lendas nórdicas apresentam o famoso dragão cósmico, a serpente mundial, Midgardsorowski Lormungandr, todos esses nomes loucos aí, que residia nos mares exteriores e separava a ordem do caos. O monstro marinho foi destruído por Thor, golpeando a serpente para criar o céu e a terra. Pronto, já entra outra lenda de outro povo. A Terra-média apresenta na trilogia do Senhor dos Anéis, de Tolkien, que foi formada entre as águas e o mar para a humanidade, que apresentava a árvore do mundo no centro. Tolkien se apoiou fortemente na mitologia nórdica, enquanto misturava grandes doses de mitologia atlante e do grego também. Pois bem, então assim, vamos lá. Uma coisa que essas culturas todas dizem é o seguinte: um dragão ali, muito grande, foi morto quando o corpo desse ser, ou parte do corpo, foi tirado das águas, a água desce e o continente aparece. Ok? Mais ou menos isso. Pois bem. E, assim, nos contos que o pessoal tem aí, conta-se que o Leviatã tinha a fêmea do Leviatã e que eles geravam um caos na água. E que a fêmea do Leviatã foi morta e, né, isso aí foi gerar, então, uma série de coisas. Inclusive, uma falha geológica, que foi por onde foi cortada a fêmea do Leviatã, que passa por Israel e passa
por alguns lugares da Síria e, se eu não me engano, da Turquia, etc. Tal. E tudo quanto é coisa bíblica acontece nessa falha que o pessoal diz que é um portal aí, algo que está misturado espaço, tempo e companhia. É algo assim relevante, vamos dizer. Pois bem, o Senhor dos Anéis vai contar isso da história aí, do ponto de vista pagão, né? Tudo bem, as pessoas não gostam da Bíblia, mas os mesmos caras que não gostam da Bíblia amam esses filmes. Amam, é claro. Pega esses caras aí que dizem que a Bíblia é um gibi, etc. tal, e pergunta pra eles assim: você assiste O Senhor dos Anéis? Você assiste Batman? Você assiste Homem-Aranha? Você assiste X-Men? Você assiste Prometheus? Você assiste não sei o quê? Assiste tudo! Tudo. E aí o cara fala: mas eu sei. Sabe? Eu sei que é ficção. Sabe que é ficção, sim. É por isso que os caras vestem roupa do Star Trek. Já viu? Aquelas conferências, os caras tudo vestido com roupa de Star Trek. Vai pra aquelas coisas dos gibi. Os caras se vestem de Homem-Aranha, não sei o que, sabe? Os caras são tudo doido, meu. Vamos lá, continuando aqui. Da mesma forma, as metamorfoses de Ovídio relembram a formação da Terra a partir de um caos sem forma. Os gregos registraram que antes do início havia o caos, por meio do qual os elementos eram separados em ar, que se elevava, e terra, que afundava e flutuava nas águas primordiais. Os relatos de Mistec começam com um mundo sem ordem, deixado na escuridão. A água cobriu o limo e o lodo, que era a terra. O Popol Vuh registra que a terra e o céu foram separados do caos aquoso por meio das palavras, onde a terra emergiu das águas, formando vales que geraram vida. Nessa época, dois deuses, na visão dos pagãos, Tepeu e Gukumats, eram grandes serpentes possuindo grandes penas, escamas, que nadavam nas águas. Então tinha o Leviatã macho e o Leviatã fêmea, isso que eles estão tentando dizer. E essas escamas aqui são as escamas ditas impenetráveis, né? Novamente, a semelhança com Gênesis é estranha, especialmente quando você entende que a criação foi concluída pela palavra do Criador, que é o Messias, tanto na Bíblia quanto no Alcorão, o que ele está colocando aí, certo? Não li o Alcorão, assim, uma grande parte do Corão para dizer, de trechos que o pessoal manda aí, algumas coisas fazem sentido, né? No famoso relato da criação egípcia das águas primordiais, do caos, o universo ordenado veio existir da palavra de Ptah, a grande mãe, e a presença do grande olho, conhecido como Sol ou Atum, e Ra e Ptah, criaram o cosmo dentro do caos das águas circundantes. Sempre tem essa grande mãe, etc. tal. Nossa, as feministas devem amar, né? Pois bem, vamos lá. Então aí você vê aqui uma dessas figuras aí do pessoal, eu não lembro de que índios eram esses aqui, essa imagem, mas você vê que tinha dois leviatãs, o macho e a fêmea, né? Ok. A mitologia egípcia lembra Ra matando então a serpente das águas escuras e do caos, que é conhecida como Apep ou Iapophis. Os pais do mundo foram então separados em Nut, céu, e Geb, terra, para trazer ordem ao caos por seu pai Shuar. Essa separação criou então o monte terra primordial. Agora vamos citar Gênesis. No início, Yahweh criou os céus e a terra. Agora a terra estava sem forma e vazia. A escuridão estava sobre a superfície das profundezas. E o espírito de Yahweh pairava sobre as águas. E Yahweh disse que haja uma expansão entre as águas para separar as águas da água. Então Yahweh fez a expansão. Essa expansão, se eu não me engano, é o Raquia, é o domo, né? E separou a água de baixo da expansão da água acima dela. Assim foi Yahweh, chamou a expansão de céu. E ele disse que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar, e que a terra seca apareça. E assim foi Yahweh, chamou a terra seca de terra, e as águas reunidas chamou de mares. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 9. As lendas panteístas são recontagens idênticas da criação das escrituras, mas o Gênesis tem detalhes exatos com cronologia perfeita. Primeiro, o cosmos foi criado pelo Criador. Isso foi feito nas águas caóticas circundantes do universo, assim como o Gênesis afirma que deveria haver uma expansão entre as águas, separando as águas sob a expansão da água acima da expansão e da
água caótica circundante. Então, Deus, no caso aqui estou usando a linguagem dele, separou o céu Nut da terra Geb, criando ordem e assim criando a terra, que é um monte primitivo, a terra média. Agora vem um ponto aqui, que é o seguinte. Eu não entendo, esse cara tá falando tudo isso de expansão, de água de cima, água de baixo, etc. Tal. Eu não entendo como esse cara aqui acredita na bola molhada giratória. Desculpa, na laranja molhada giratória. Eu não consigo entender como esses caras acreditam nisso. Se o cara lê a Bíblia, qual que é a dificuldade do cara entender o troço aqui? Tipo assim, meu, você tá de brincadeira. Vamos lá. Em 1908, Nikola Tesla identificou o éter como a água da vastidão obscura, as águas de cima. Ele notou que esse éter era um fluido tênue, preenchendo todo o espaço com um movimento giratório, semelhante a um redemoinho na água de um lago calmo. Uma vez em movimento, essa água se torna matéria, mas quando parada, ela retorna ao estado normal. O éter era considerado na mitologia grega como a essência do espaço, enquanto Aristóteles e Pitágoras identificaram o éter como o quinto elemento. Aí está uma imagem que eu peguei da internet, do Nikola Tesla, né? E aí o Nikola Tesla é o seguinte, você vê ele como um mágico aí, certo? Você vê como um mágico. O Nikola Tesla é um cara assim que durante muito tempo eu olhei assim e falei, esse cara foi bom, hein? Esse cara podia ter feito mais coisa. Mas na verdade, pessoal, o fato é o seguinte, ninguém sobe nesse sistema sem os controladores permitirem, ok? Não tem jeito. E o Nikola Tesla, basicamente, o cara é unidade de medida, o Elon Musk está usando o nome dele lá na Tesla, etc. Tal. Não é só isso, tem muita admiração com o Nikola Tesla. O Nikola Tesla, ele tinha problemas graves, vamos dizer assim, tipo, se o cara era vegetariano, o cara acreditava em ET, tipo assim, o Nikola Tesla, assim, não é só isso, tá? Tem muitas pessoas falando agora, se aprofundando na história do Nikola Tesla, muitas pessoas, e o que o pessoal coloca é que o Nikola Tesla ele foi um fantoche também. Por que ele foi um fantoche? De cara aqui. Porque tudo que ele descobriu, que ele mostrou pra gente, chegou até a gente, etc, tal, ótimo, na verdade tem origem anterior a ele. Assim como Einstein, ele foi um copiador de coisas que já tinha. Ele estava tentando recuperar uma coisa, tipo assim, já estava descrita. Ele só estava tentando pegar já os originais ali e passar, recriar algo que ele sabia que já existiu. Ele sabia, ele não deixou isso claro, ele devia ter falado com a boca dele, ó, tudo que eu tô fazendo aqui já existiu, tô refazendo, etc, tal, porque ele tava copiando também. Então assim, por que ele não abriu isso? Porque ele, né, não deixou isso chegar até a gente, basicamente. Então assim, o cara teve lá talvez a sua boa intenção, mas também era um fantoche como assim a maioria das pessoas que a gente vê aí muito reconhecidas e tudo mais, certo? Pois bem, continuando aqui. Newton descreveu o éter como uma substância invisível que permeia o universo como um espírito vivo. Einstein concluiu que o éter é necessário para que as leis da física existam e que sem o éter não haveria luz, espaço e tempo. Risque outro ponto para a exatidão das escrituras. Vai lá, põe mais um ponto aí. Coloque tudo isso ao lado das mitologias babilônica e cananeia, de Baal, Marduk matando o dragão marinho de 7 cabeças do caos, Tiamat, Lotan ou Yan. Baal, Marduk cortou Tiamat, Lotan e Yan em 2 partes, moldando uma no céu e outra na terra, e você pode ver como todas as versões são a mesma narrativa misteriosa, só que no caso aqui, os caras estão roubando a história do Criador e colocando como se um demônio qualquer tivesse feito, certo? Pois bem, continuando aqui. As descrições bíblicas do Espírito pairando sobre as águas, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e do Criador matando o Leviatã do mar caótico, se fundem perfeitamente com a mesma narrativa. Agora lembre-se de que Heide observa que os dragões eram considerados o mesmo que querubins, centauros, grifos e esfinges, entendendo que todos são querubins na verdade. As terríveis gárgulas retratadas nas catedrais góticas também eram dragões da antiguidade, representando anjos caídos. Os dragões voadores eram, com toda a probabilidade, uma forma diferente de serpente pré-histórica, no espírito de seus parentes, os anjos caídos, enquanto os dragões voadores de registro bíblico eram anjos serafins. Então aí ele está separando em 2 partes, certo? Inclusive os serafins eles têm essa aparência mais assim, né? De réptil, né? Segundo conta aí os contos e tudo mais.
Esses deuses caídos foram esculpidos sem explicação nas catedrais pelos descendentes, o quê? Essênios. Puxa vida, a gente vai chegar nos essênios, pessoal. Vai doer um pouquinho, mas a gente vai chegar nos essênios. Quem são? Quem foram? Vamos lá. Portanto, alguém então se pergunta: foi a rebelião na renovação da Terra a grande rebelião angelical? Bom, tá aí um dragão aí, o dragão mágico do pessoal pagão. E no próximo capítulo a gente vai falar sobre o culto do touro de Melquisedeque. Não confundam com Melquisedeque, certo? Ele vai explicar sobre isso, sobre a questão de Melquisedeque, mas assim, a gente vai ver o que significa exatamente Melquisedeque e você vai ver que ele pode ser usado para dois lados, ok? E ele vai falar sobre o culto do touro de Melquisedeque, que é um assunto bastante complexo. E por fim, pessoal, a gente finaliza aqui, lembrando, ó, o mês passado, né, teve o curso Preparação de Carnes Desidratadas para Snacks, Jerky, ficou bem no finalzinho do mês, e a gente está ainda com a parte aberta da área de membros para novos inscritos, até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro, você pode fazer os cursos que você quiser, antigos do canal, estão todos lá na área de membros, por $7 por mês, e todo mês tem um curso novo. E vão ter cursos que vão custar muito mais do que $7 e vão estar lá para os membros no ano que vem, certo? Então assim, como eu quero comercializar esses cursos de forma correta, para levantar recurso, para estar fazendo um projeto que eu quero muito, que é a questão de comunidade, tem a ver com comunidade, eu vou colocar afiliados para estar vendendo isso, né, os cursos. Então eu vou colocar no valor correto, para ter uma boa comissão e tudo mais, para alavancar os cursos. Tem bastante curso aqui, dá para montar bons pacotes de cursos, tem muitos cursos de negócio que tem valor grande, alto, então vai ter pacotes de negócios que vão ter um valor mais alto, e para isso vai ter os afiliados comercializando, e a ideia é alavancar um pouco essa parte de cursos e tudo mais. Só que aí tem uma outra coisa: eu já tô cansado de fazer propaganda para vocês aqui todo dia, etc tal, e essa propaganda só vai até o dia 31 de dezembro e depois finish, sem propaganda mais, ok? Desse monte de coisa da área de membros. Eu não gosto de ficar repetindo, mas assim, não adianta eu mostrar as thumbnail para vocês sem de vez em quando falar: olha, tem o curso Arte dos Preços, a diferença entre lucro e prejuízo, Sourdough, a arte do pão fermentado naturalmente. Tem esse aqui, ó, produção de lenha, que muitas pessoas não se animam, mas é um curso importante. Arte da imperfeição para os perfeccionistas. Brainstorm para negócios, esse aqui que é muito legal. Aprenda a criar curso online. Vai lá, aprende a criar curso online, certo? Gerenciamento de novos negócios, falando para quem quer montar uma startup, quer começar um negócio, aonde você vai alugar uma sala, aonde você vai ter uma secretária, né? Porque assim, será que a primeira coisa que a gente tem que ter, investir dinheiro, é secretária? Ou ela é a última coisa? Onde que ela está? Isso está na ordem cronológica, basicamente. Quando você começa a contratar funcionários, com quanto de faturamento você contrata o funcionário número 1? Você contrata quando você tem R$0 de faturamento, o funcionário número 1? Ou você vai esperar ter um valor maior? Como é que funciona isso para você não bater a cara, né, na parede? E outras tantas coisas. Aqui, ó, venda de serviço de alto valor. Eu vou falar aqui, ó, demora para vender um serviço de alto valor. Inclusive, uma parte, eu não esqueci, várias pessoas que fizeram esse curso aqui estão me lembrando: Afonso, faz o curso ensinando a fazer proposta técnica e comercial para serviços de alto valor. Eu vou ensinar isso aí. Ano que vem a gente vai ter esse curso de propostas técnicas comerciais para serviços de alto valor. E assim, porque assim, vamos lá, pessoal, você não pode tentar vender um serviço de R$500 mil com uma proposta de uma página, certo? Existe até estatística, quantas páginas tem que ter a sua proposta para você vender um serviço: 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tudo tem um número mágico lá, vamos dizer assim, certo? Na verdade é um estudo estatístico que o pessoal faz, e eles conseguem inclusive provar quando houve, por exemplo, problema em licitações, se a proposta tiver um número menor de páginas. Porque se você quer comprar uma coisa grande, é porque é complexa. Se é complexa, ela tem que ser bem explicada. Cada item que você vai usar: vou usar um negócio de alumínio com tal coisa, vou usar um equipamento que vai vir de tal lugar com tal especificação técnica, vou fazer isso assim assado, vou fazer aquilo. Você não pode pensar em vender um serviço de um valor gigante com uma proposta de 2 páginas. Você não pode pensar, por exemplo, um dia você vai fazer um serviço lá, construir um transatlântico. Aqui está a minha proposta, 2 páginas, ó, pá, vou construir um negócio que flutua. Não é assim que funciona, né? Vai ter lá os tipos de assento no transatlântico, vai ter lá o tipo de chaminé no transatlântico, qual é o material do casco, qual é a espessura.
tudo que é grande tem que ser bem especificado. É lógico que o transatlântico é outro nível, né? A gente não está falando disso, a gente não vai falar de proposta que tem 500, 100 mil páginas, 50 mil páginas. A gente já falando de propostas assim, que vai variar de 5 páginas até 500 páginas, ou seja, varia. Ah, Afonso, existe proposta de 500 páginas? Como é que faz uma proposta de 500 páginas, Afonso? Boa pergunta, hein? Vai ter um curso sobre isso ano que vem. Mas, assim, esse curso aqui é sobre venda de serviço de alto valor, é o passo 1. Aí o passo 2 é você vai apresentar a proposta técnica e comercial, e a proposta tem que ser, né, perfeita. Perfeita. Ninguém vai comprar um serviço de você de um alto valor com uma proposta que não está bem estruturada, que não tem o formato certo, que não tem as especificações certas. O que tem que ter uma proposta? Né? É só preço? Você chegou lá numa proposta comercial, vai ter preço? É isso? Vai ter preço e prazo de entrega? Vai ter preço, prazo de entrega e forma de pagamento? Vai ter preço, prazo de entrega, forma de pagamento? E mais o que? Tudo isso aí vai ficar para o ano que vem. Nesse mês aqui de dezembro, o curso que eu acho que vai estar quase pronto, vai chegar no mês de dezembro, vai ser o curso de storytelling, que é como você contar histórias, e essas histórias para você contar para sua família, para você contar para amigos, para você contar para pessoas, são histórias que vão marcar a sua presença, certo? Não estou falando de inventar história, estou falando de contar a sua história corretamente, contar eventos da sua vida corretamente, ok? Mas isso vai ficar para dezembro. E tudo isso, todos os cursos que eu faço, todos os meses, fica na área de membros. Então, quem não conhece a área de membros, ela custa $7 por mês. Você entra lá, você consegue assistir todos os cursos antigos. E quando você está lá pagando $7, você continua acessando os cursos antigos. E você pode, né, durante os meses que você está pagando, você acessa os cursos antigos e tem o curso novo todos os meses. Às vezes eu ponho no último dia do mês o curso, tá? Mas eu coloco um curso por mês. E custa $7. Só que a área de membros só vai estar disponível para inscrição até o dia 31 de dezembro. Depois disso, a partir do ano que vem, a área de membros só está lá funcionando para quem já é membro. Não vou mais fazer comercialização da área de membros aqui para vocês. Pelo menos, não tenho nenhuma intenção de fazer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Não tenho nenhuma intenção, né? E se tudo der certo, a questão de afiliados e tudo mais, eu não vou mais abrir a área de membros para novos inscritos, certo? Não vou abrir em 2022, não pretendo. Mas certeza, até junho eu vou estar testando a fazer a comercialização dos cursos com afiliados. Então até junho eu tenho certeza que eu não vou abrir mesmo. Mas eu espero que tudo dê certo. E se tudo der certo, não vou abrir mais a área de membros para novos inscritos. Quem está lá, continua lá. Muito obrigado a todos que apoiaram a área de membros. Só tem esse monte de cursos aí, porque vocês apoiaram. Se não tivesse uma pessoa lá, eu não ia estar fazendo cursos, né, todos os meses. Mas tendo uma pessoa, eu tenho o compromisso de fazer lá os cursos todos os meses. Isso é positivo para mim também. Então, assim, só tenho a agradecer a todos os membros aí da área de membros de curso. E para quem se interessar, até o dia 31 de dezembro, link abaixo, não se esqueça. E lembre-se que dia 31 de dezembro provavelmente você não vai fazer a inscrição. No dia 25 de dezembro, muitos aí vão celebrar coisas aí com a família. 24 de dezembro também, provavelmente. Chega o final do ano, todo mundo fica na loucura de bebê, etc, tal, né? Esperando o ano que vem, que na verdade não é ano que vem nada, é uma continuação comum, como outra qualquer, porque o ano na verdade começa lá em março, certo? O ano correto. Então, o que acontece? Tipo assim, não espera até o último momento, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.